Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a minha experiência na leitura do livro Frankenstein, da Mary Shelley, que foi a última obra que nós lemos e debatemos no Clube de Leitura do Gabo. Foi a primeira obra que eu li então no Kindle, nunca havia lido nada nele, então também posso aproveitar para dar um pouco da minha experiência. Confesso que tinha um tanto quanto um preconceito em relação à utilização dele, em contrapartida das velhas páginas dos livros que eu tanto adoro, até para poder anotar, comentar e descrever, mas foi uma prática bem interessante, na qual eu me encontrei várias vezes achando até mais fácil realizar a leitura por conta do acesso, né, por conta de só puxar, pegar, ler. Então, assim, confesso que talvez um pouco daquele preconceito que eu tinha, ele meio que se destruiu ao longo da leitura. Ainda tenho por predileção as páginas de um livro, mas talvez vá testar mais rotineiramente a leitura de obras no Kindle. Então fica a dica, foi bem interessante, essa versão que eu tenho aqui é o Kindle 11 e foi bem prático em termos de só puxar da mochila, só puxar onde eu estava, às vezes esperando para ser atendido para mostrar um exame, uma consulta, pego ali, leio rapidinho, então acesso interessante. Podemos dizer assim que rompeu um pouco do meu preconceito. E falando em preconceito, vamos então comentar esse livro, a edição da LPM, que tinha por volta de 230 páginas. E para quem não conhece o contexto histórico, é um livro escrito no início do século XIX, se não me recordo, 1818, a publicação. A Mary, na época, tinha entre 18 e 19 anos quando ela produziu essa obra. Então ela nos traz muito da sua vivência, da sua perspectiva em relação a tudo que ela havia sofrido até aquele momento, mas também muito daquilo que a sociedade naquele período histórico em questão estava trabalhando. Era um momento em que a saúde, né, a ciência, ela tinha avançado consideravelmente em relação aos anos anteriores, então uma série de debates sobre a possibilidade da criação da vida, sobre os limites da ciência estão constantemente presentes na obra. Mas só para contextualizar, nesse período Mary e o seu esposo, né, que é até não tenho o nome dele aqui, um escritor bastante famoso, que é o Percy Shelley, estavam na casa de campo, né, do Lord Byron, junto com outro escritor, o John Polidori, né, aquele famoso dos vampiros. E lá eles fazem então uma aposta, né, quem conseguiria escrever o máximo de histórias de terror naquele momento. Então a premissa inicial é escrever histórias de terror. E o que Mary nos traz na obra então do Frankenstein, além de uma história de terror, ela vai trazer todos esses enfrentamentos sobre sociedade, né, sobre ética, sobre ciência, sobre os limites da própria ciência. E o que eu achei da obra em si? Então nessa primeira parte eu não vou falar muito, não vou entrar em nenhum spoiler. Eu achei uma obra interessantíssima. Eu acho que há várias frases bem impactantes em termos de reflexão que podem ser utilizadas ainda hoje em relação à bioética, em relação aos novos limites da ciência, né? Que volta e meia nós nos deparamos. Para quem é um pouquinho mais antigo como eu, vai lembrar da época do clone, lá da questão da clonagem. É possível clonar? Qual é o limite? A questão das células troncos, que foi bem mais recente trabalhada, né? Então, assim, esses limites, esses debates sobre até onde a ciência pode ir em relação à fé ou às perspectivas de determinados grupos sociais, ele ainda hoje é presente. E ele, então, está muito forte nessa obra. Porque, para quem não leu ainda, nós temos alguns personagens, por exemplo, como o Victor Frankenstein, né? Que é o cientista que cria o monstro. Então aí já tem uma coisa bem interessante que eu não sabia, só descobri ao longo da obra, que o monstro não se chama Frankenstein. Na verdade, em nenhum momento o monstro recebe o nome, ele se chama de a coisa, aquilo, o monstro. Então ele não tem um nome. Frankenstein é o nome do cientista, né, do personagem que acaba criando o monstro. Então, só para te contextualizar na obra, pessoal, agora, não é um spoiler pesado, mas falando um pouquinho, nós temos um capitão que é Alton, se não me engano o nome dele, faz algum tempinho que eu li, então ficou meio esquecido, Alton, que ele está navegando, né? E ao navegar ele vislumbra a figura de algo grandioso, uma coisa enorme, uma forma enorme correndo num trenó, e logo atrás depois ele vai ver a figura de um homem correndo. Passa-se um pouco de um tempo e ele consegue encontrar aquele homem quase morto, traz para o seu navio e com o tempo ele vai fazendo uma amizade. E ao fortalecer essa amizade, ele então conhece o Victor Frankenstein, que acaba contando algumas histórias para ele. E conta a sua história, a história de criação do monstro. Então olha que interessante. Sabe aquelas bonequinhas
russas que tu vai tirando uma de dentro da outra, sabe? É bem mais ou menos nessa perspectiva, porque nós chegamos até um momento, né, que é o Victor Frankenstein contando pro Capitão Walton a sua história e o Capitão Walton contando para a irmã dele através de carta. Nós estamos lendo as cartas do Walton que estavam ouvindo a história do Victor. E em outro momento nós chegamos até então o monstro Frankenstein, né, o monstro, né, que não tem nome, mas popularmente nós chamamos de Frankenstein, contando a sua história pro Victor, que conta pro Capitão, que conta em cartas para sua irmã. Então, uma história dentro da história, dentro da história, dentro da história. Então, nós temos isso. E ele começa a falar sobre esses dilemas. Ele fala sobre sua juventude, sobre sua admiração pelos clássicos, né? Paracelsus, lá da Idade Média, sobre a questão da vida, a origem básica da existência. E o quanto ele vai se dedicar, o quanto ele vai buscar o conhecimento. Então, assim, em relação à possibilidade de gerar e criar vida. Até um dado momento que o próprio Victor consegue, então, gerar a vida. E ele gera, mas a vida não é perfeita. Como ele gera a partir da junção de uma série de cadáveres que já estavam há algum tempo mortos, ele gera uma forma que para ele é horrível. E com medo da sua própria criação, ele foge, ele corre. E aí já está uma das premissas básicas, né? Porque o livro, o nome completo é Frankenstein, o Prometeu Moderno, né? Muito dialogando com aquela ideia do mito do Prometeu, né? Que nós temos ela balizada em praticamente 3 pontos, né? O castigo eterno. Lembremos que Prometeu, após roubar o fogo para entregar para os homens, ele é castigado por Zeus a ficar acorrentado numa pedra e ter constantemente seu fígado comido, né? Seu fígado é comido e renasce no outro dia. A questão da criação do homem, né, como algo imperfeito. Então, olha só, tem muito dessa questão do mito do Prometeu, do castigo eterno, ou seja, o Frankenstein, por buscar a ciência, por buscar o conhecimento, acaba sendo castigado, assim como o Prometeu foi castigado por retirar o fogo para entregar para os homens. Então, olha qual a ideia. Enquanto o Frankenstein busca na ciência uma forma de gerar a vida interna, né, de romper com aqueles ciclos de perda, até porque ele tem uma série de perdas, ele é punido, assim como Prometeu buscou dar o conhecimento para os homens, né, dar o fogo, o Frankenstein foi punido, né, o Dr. Frankenstein foi punido por buscar dar o conhecimento da vida eterna para a humanidade. Então, mais um paralelo em relação ao Prometeu e em relação à nossa obra. Ele é punido e, ao ser punido, ele vai ver uma série de entes queridos serem mortos pelo próprio monstro. Mas isso também muito dialoga com a questão da fuga da responsabilidade, muito trabalhando a questão da bioética, né, dos compromissos éticos em relação àquilo que se produz, àquilo que se faz. Porque ao produzir o monstro, ele fica tão assustado com a sua própria criação, que é imperfeita, naquele debate de que se nós homens somos imperfeitos, aquilo que nós produzimos imperfeito será, ele foge. E ao fugir, ele nega a sua responsabilidade. E o pobre monstro acaba tendo que vagar e aprender tudo sozinho. Ele tem que aprender a escrever, ele tem que aprender a sentir, e ele é constantemente violentado pela sociedade que o teme pelo seu aspecto físico. E daí, mais uma vez, nós temos um outro debate filosófico que nos é posto nesse período, que é a questão do homem. Se o homem, no seu estado natural, né, é bom, como diz Rousseau, ou se o homem no seu estado natural é ruim, como trabalhou Hobbes, né? O homem lobo do homem, segundo Hobbes, né, mal por natureza, e segundo Rousseau, o homem nasce bom, livre, pura, e a sociedade o corrompe, né, o coloca ferros. Então nós temos esse debate, porque o monstro é nos apresentado no primeiro momento como algo bom, como nasceu e buscava apenas se incluir, e a exclusão gerada pela sociedade o faz cometer atos terríveis. E esses atos, cada vez mais, ele vai sendo realizados e direcionados para os familiares, para os amigos do Dr. Frankenstein, a punição eterna dele. Em um dado momento, o monstro então encontra o doutor e o obriga, né, tenta lhe impor tenta lhe impor que ele fizesse então uma mulher para conviver, porque ele quer ter alguém que possa conviver com ele e que não viva fugindo dele, que não o tema. O doutor começa a criar, mas lá pelas tantas ele nega, ele decide não finalizar por conta de tudo que o monstro já havia feito e por conta de não saber se essa nova criatura não seria tão danosa para a humanidade. E se pudesse multiplicar e criar, como seus filhos poderiam atacar e destruir a própria existência humana. Então aí nós temos, mais uma vez, né, uma série de vezes vocês vão perceber, e às vezes dá uma raiva do Victor Frankenstein na obra, dá vontade de chacoalhar ele, que é a fuga constante que ele tem em relação às suas obrigações, porque ele cria, mas ele não se posiciona, ele não fica... ele não vai buscar então a solução dos problemas que ele mesmo gerou. Então isso é muito comum a gente ver lá, por exemplo, na questão da empregada dele, que é a Justine. Lá em um dado momento, a Justine é acusada pela morte
do irmãozinho dele. E ele sabia que ela não era culpada. Em vez de se posicionar e ir lá defender no tribunal, ele foge. Quando o monstro nasce, ele foge. Quando ele casa, sabendo que a sua amada poderia ser assassinada, ele foge. Não foge, mas ele, em vez de ficar cuidando dela, não cuida. Então, assim, em vários momentos nós temos essa questão de ele não assumir as suas responsabilidades. Daí voltamos isso à responsabilidade do Criador, a responsabilidade daquele que produz. Mas então, basicamente, o que nós temos nessa obra? Nós temos os grandes debates daquele período do século XIX, início do XIX, sobre os limites da ciência. Nós temos o grande debate sobre a sociedade ser boa ou ruim, se o homem ser bom ou ruim, né? Nós temos uma série de outras questões também da vida particular da autora que estão muito presentes, como a perda, a morte, né? O Frankenstein, o doutor, ele é movido pela perda, né? A busca da criação da vida está muito relacionada à perda que ele havia sofrido, principalmente da sua mãe. Vou até ler um trecho que simplifica muito isso e vai mostrar para vocês um pouco da forma de escrita da narrativa. Morreu tranquilamente, conservando mesmo na morte o seu rosto cheio de doçura. É inútil descrever os sentimentos daqueles cujos laços mais queridos são quebrados por este mal irreparável. O vazio que se faz na alma, o desespero que não se consegue esconder. Precisamos de muito tempo para nos habituarmos à ideia de que aquele que víamos todos os dias e cuja existência parecia fazer parte da nossa, tinha partido para sempre. Que o brilho de um olhar querido pode ser ofuscado, e que o som de uma voz familiar e estimada pode ser silenciada e nunca mais ouvida. Tais foram os nossos sentimentos nos primeiros dias, mas quando o tempo passou, mostrando-nos a profundidade do infortúnio, começou então a verdadeira crueldade da nossa mágoa. Então, assim, só para ter uma dinâmica da forma de escrita. E é muito interessante, esse tema da morte vai estar presente, até porque a autora, ela perde a mãe ao nascer, ela perde a família quando o pai a renega, ela perde filhos, né, mais de uma vez, e tudo isso vai estar muito presente. Então, o Dr. Frankenstein é movido pela perda, né, a perda busca uma loucura incessante na construção do conhecimento para gerar a vida. Mas a vida é gerada de forma imperfeita, e a imperfeição faz fugir. E ao fugir, ele é punido, né, no mito eterno, da punição eterna, de perder todos aquele que ele amava, na busca de trazer de volta algo que ele buscava, algo querido que ele havia perdido, ele acaba por perder todo o resto. Então, espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever aqui no canal, nos seguir lá no Instagram, e até a próxima, pessoal!